Os blocos de texto estão entre os blocos mais utilizados no WordPress. De forma geral, é graças a eles que nós conseguimos, fazer a personalização do texto. Então, quando eu seleciono aqui um bloco, você vai ver que na parte superior vai aparecer aqui para nós o bloco correspondente ao tipo de texto selecionado. Por exemplo, isso aqui é um parágrafo. Então, ele mostra aqui em cima um parágrafo. O parágrafo tem a tipografia, configurações de cor, configuração do texto e avançado. Se eu clicar aqui no parágrafo, eu posso transformar esse bloco, por exemplo, em um título. Claro, vai ficar uma coisa horrível, mas só para a gente entender. Ele continua, esse tipo de bloco de texto, com as mesmas opções. Ok? O interessante de você estar trabalhando aí com os blocos de texto é você estar fazendo personalizações pontuais. Então vamos lá. Para a gente poder seguir esse exemplo na prática, eu vou voltar aqui para os nossos posts. E tem um determinado post no nosso blog que tem alguns subtítulos. Os subtítulos eles são divididos de H1 a H6. Cada título tem um peso. Geralmente, o peso também está relacionado a tamanho, mas é possível que, por exemplo, o H4 e o H5 tenham o mesmo tamanho, porém sejam de estilos diferentes, cor diferente, fonte diferente, não necessariamente tamanho. Mas, de forma geral, o tamanho é definido pelo H. H1 é grande pra caramba, por exemplo, esse grandão aqui. H2 é um pouco menor, H3 menor ainda, e assim por diante. Juntamente com o parágrafo, os títulos, os Hs da vida, dentro da tag HTML, são de longe os blocos ou tipos de textos mais usados. Então aqui nas pragas das uvas, olha, vamos abrir aqui em cima, pragas mais comuns, eu tenho alguns, vamos dizer, títulos ou textos sem formatação de título ainda. Por exemplo, inseto e nematóide. Então vamos lá, eu vou editar esse post. E vou selecionar aqui os textos correspondentes aos títulos e vou marcar alguns títulos para a gente ver as diferenças. Então, primeiro eu vou transformar esse bloco aqui de texto, que é um parágrafo, em título. Só que veja, eu preciso dar um espaço aqui com o Enter para poder separar os dois blocos. O Gutenberg acaba criando para a gente um novo bloco, olha, separado. Então, esse título agora, ele é um H2, olha. Eu posso clicar aqui e mudar o peso, o tamanho e o nível dele. Por exemplo, eu posso pôr H1 e assim por diante. Quando que você vai utilizar o H1? O H1, por, vamos dizer assim, excelência, por padrão, só existe um na sua página. E geralmente é o título da página ou o título do post. Dentro do seu conteúdo, você não vai utilizar H1, ok? Você vai usar o H2. O H2, ele geralmente é o nível mais alto quando você não tem nenhum subtítulo. Então, o H2 ele não é sub de ninguém. O inseto e nematóide aqui, por exemplo, pode usar H2. Mas se aqui dentro do inseto e nematóide eu tiver, por exemplo, um novo subtítulo, eu vou criar aqui, olha. História. Isso aqui está rodando dentro de inseto e nematóide. História de pragas, por exemplo. Diferente do próximo título. O próximo título seria doenças fúngicas. Aqui dentro nós temos um subtítulo. Então aqui é um título, H2. Aqui embaixo outro título, doenças fúngicas. E dentro desse título inseto e nematóide eu tenho um subtítulo de história de pragas, ok? Esse aqui nós vamos transformar em H3. Olha, repare que o nosso editor ele deixou o H2 com tamanho maior do que do H3. Geralmente é isso que você vai estar utilizando, o H1, como eu disse, para o título único da página ou post, H2 para os títulos que estão dentro do conteúdo e os subtítulos vão ser H3. O H4, H5, H6 é muito raro a gente estar utilizando. Geralmente o tema oferece algum tipo de personalização diferenciada ou ele vai reduzindo simplesmente o tamanho, Olha lá, o caso desse tema, que é o mais comum, ok? Então vou passar aqui o restante, olha, doenças fúngicas, vamos separar. Ele mudou de lugar, vou usar o Ctrl Z para retornar. Por isso que é bom essa opção aqui, olha, da gente colocar as nossas ferramentas lá no topo, ó.
Então agora aqui em cima eu vou transformar esse aqui num título, H2, e aqui embaixo num outro título, H2. Feito isso, então, nós vamos atualizar e visualizar o nosso post para ver como que ficou aí a personalização textual desses blocos. O que pode acontecer também, muitas vezes, é o título H2 ser muito grande. Igual nesse blog, geralmente a letra é grande mesmo, mas aqui o H1, né, que é esse que está sendo utilizado, vamos apertar F12 aqui no Chrome e vamos selecionar essa estrutura aqui para ver se ele está utilizando o título H1, olha. Então, vou selecionar aqui essa ferramentinha, olha, para a gente avaliar o HTML. Vou clicar aqui no título. E como você pode ver, olha, ele é um H1. Então, esse título foi gerado automaticamente pelo tema, certo? Se você vier aqui no editor, ele está lá em cima, olha, aqui. Mas a gente não consegue editar esse bloco. Ele sempre vai ser H1. Agora, o restante dos subtítulos, olha, dos títulos, né? Está aqui, olha, inseto e nematóide, ficou num tamanho razoável, ó, doenças fúngicas, doenças bacterianas, e finalmente nós temos história de pragas aqui como um subtítulo do H2, no caso um H3, né? Então esse tipo de estrutura ficou legal, ok? Mas pode ser que você queira mudar e usar ao invés de H2, H3, usar H3, H4 para ficar mais um visual mais profissional no seu blog.